Meus irmãos, boa tarde a todos. Nós estamos iniciando a nossa reunião da tarde, levando o pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pelas bênçãos, amparo, assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, através do Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem nos esclarecido, nos explicado a respeito da lei de Deus, a respeito da lei de evolução, meu Deus. Pedimos, Senhor, que vossas bênçãos se estendam sobre todos nós, que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, oração, estudo, trabalho, nós estamos iniciando a nossa reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde nós estamos dando continuidade aos estudos do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Sede Perfeitos. E esse capítulo traz como principal ensinamento de Jesus: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não faz assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos e fazer com isso mais do que os outros, não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. São dos Registros de São Mateus, capítulo 5, versos 44, 46 e 48. E os nossos estudos à tarde se referem ao item 7, que é uma mensagem nos enviada por Lázaro na cidade de Paris, no ano de 1863, em que ele nos fala sobre o dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se por achar em antagonismo com as atrações de interesse do coração. Não tem testemunha suas vitórias e não estão sujeitas de repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão
friamente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós, exatamente no ponto em que não ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do próximo. Acaba no limite em que não desejais que ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário em suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laureal da razão. Descende dessa como da sua mãe o filho. O homem tem que amar o dever, não porque preserve os males da vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob a mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem essa de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos André e Josi. Estão passando a palavra ao André. Meus queridos irmãos, boa tarde a todos. Deus nos ampare, nos proteja, continue nos guiando. Conforme a gente pôde ver, hoje o objeto de estudo é o capítulo 17 do Evangelho, onde nós temos o título Sede Perfeitos. E quando a gente analisa e faz uma leitura desse capítulo 17, a gente verifica que existem vários tópicos que trazem para todos nós uma reflexão sobre a necessidade da nossa transformação, na necessidade da gente procurar progredir, da gente procurar modificar as nossas ações, burilar o nosso espírito velho. E com isso, inicia o capítulo
trazendo o subtítulo, Caracteres da Perfeição. Esse subtítulo vem em seguida com uma passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48, onde é uma passagem da fala de Jesus, onde ele traz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes a vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, essa é a passagem do Evangelho que exemplifica e inicia o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, continuando a leitura do capítulo, a gente verifica que tem um outro subtítulo, que é o homem de bem. E esse homem de bem, ele é uma passagem trazida por Kardec. É a definição do verdadeiro homem de bem. Continuando, os bons espíritas, que é o próximo capítulo. Parábola do semeador, que também vem trazendo nesse capítulo no seu item 5. E nas instruções dos espíritos, nós teremos o subtítulo que foi objeto da leitura de hoje, o dever. E por que eu fiz questão de trazer para vocês esse resumo e essa introdução? Porque está diretamente relacionado. Está diretamente ligado com aquilo que a gente falou lá atrás. Porque o Evangelho, ele tem uma congruência. Existe uma relação entre uma questão e outra, e não é à toa que ele foi codificado nesses capítulos, onde o ser perfeito traz justamente a demonstração da necessidade que a gente tem de melhorar e progredir na nossa vida. E para que isso aconteça, a gente precisa não só da teoria. A teoria é importante? É importantíssima. Por quê? Porque a teoria ela vai trazer para todos nós a informação necessária para que a gente possa seguir. Mais do que a teoria é a prática. É colocarmos dia após dia em prática aquilo que o Evangelho trouxe e nos ensinou. E a base do Evangelho, segundo o Espiritismo, é a doutrina cristã, é Jesus Cristo. E a partir do momento que a gente faz a leitura e verifica da necessidade de modificarmos o nosso comportamento, de sermos pessoas melhores, de procurarmos fazermos diferente, de burilarmos aquele mal que nós temos e transformarmos a nossa vida, procurando sim fazer o bem e sermos homens e mulheres de bem, acaba sendo a demonstração de que todos nós, ao reencarnarmos aqui na Terra, temos o dever e a obrigação de fazer com que a nossa encarnação ela seja uma encarnação proveitosa. E que a gente possa, diante disso, não perdermos tempo. E aí, com isso, Lázaro, no capítulo, nesse item 7, ele vai trazendo para todos nós uma narrativa que bate com uma reflexão profunda para a nossa consciência e que a gente precisa ter atenção sobre essa narrativa de Lázaro. E ele começa a narrativa do item 7 informando que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiramente. Então, o dever é a obrigação moral de todos nós. O que isso significa? Que nós devemos realizar aí o nosso autoconhecimento.
e procurarmos, diante do nosso autoconhecimento, verificarmos aquilo que está certo e aquilo que está errado. E com isso a gente vai fazer uma análise moral sobre cada um de nós. Cada um de nós conhece onde o nosso calo dói. Cada um de nós sabe dos nossos defeitos. A gente sabe. Tem uns que são mais nervosos, tem outros que são mais inquietos, tem outros que possuem menos paciência. Isso é natural. Nós somos imperfeitos. Não é à toa que nós estamos aqui na Terra, nesse mundo de expiação e provas. Mas o grande passo para a nossa transformação é ter humildade de entender que nós precisamos modificar os nossos hábitos da nossa vida. Nós não somos perfeitos ao ponto de não precisar mudar nada. Pelo contrário, nós temos sim defeitos. E precisamos fazer esse autoconhecimento para poder iniciar a nossa caminhada e a nossa transformação. E aí, Lázaro continua. O dever e a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Para que a gente consiga transformar, para que a gente consiga subir um degrauzinho da nossa escada evolutiva, para que a gente consiga realizar a nossa reforma íntima, para que a gente consiga fazer com que essa encarnação ela seja útil. A gente precisa, além de nos transformar, a gente precisa também fazer o bem próximo. A gente precisa também auxiliar o que estão à nossa volta. É uma condição de trabalho, é uma condição de necessidade, a convivência humana, o relacionamento humano é uma condição necessária. E além do mais, é uma condição que muitas das vezes foi programado lá no mundo espiritual, quando nós tivemos a oportunidade de reencarnar. E por que eu levanto essa reflexão? Porque nós viemos aqui para a Terra, não foi a passeio. Nós temos um motivo que foi nos dado a oportunidade da reencarnação. E aí, a reencarnação ela veio, e com isso, junto de nós, vieram aqueles que são espíritos companheiros, mas também vieram aqueles que são credores do passado. Os companheiros são aqueles que nós temos uma facilidade enorme de convivência, uma felicidade de estar junto. A nossa energia bate. Já perceberam isso? Quantas e quantas vezes estamos do lado de pessoas que sequer fazem parte da nossa família sanguínea, mas temos tanto carinho por essa pessoa que parece que tem séculos que nós convivemos. Da mesma forma, existem parentes que vivem do nosso sangue, que são da nossa família sanguínea, corporal, mas que infelizmente a gente tem dificuldade de respirar no mesmo ambiente. Conviver, só de olhar dá choque. Já ouviu falar isso? E é verdade. Por quê? Porque são aqueles credores do passado, que Deus nos deu a oportunidade de vir junto conosco, ou da nossa família corporal, ou do nosso círculo de convivências. Para quê? Para que a gente possa, a partir do relacionamento, da convivência, transformar e pagar aquilo que foi feito lá no passado, dor, por meio do amor. E detalhe, esse é um detalhe importante. Quem solicitou isso foi cada um de nós. Quando da programação no mundo espiritual da reencarnação. E aí, diante dessa situação, nós temos o dever de
procurar conviver com esses nossos irmãos da melhor maneira possível. Mas André, eu não sei, eu simplesmente não tenho ideia de quem sejam esses irmãos. Simplesmente alguns eu tenho afeição, outros não. Pois é, na dúvida, trata bem todo mundo. É assim que Jesus nos ensinou, independente de qualquer situação, ou independente da convivência próxima ou da convivência mais longínqua, mais afastada. E aí por isso que o dever é a obrigação moral de cada um de nós, tanto conosco, porque aí a gente vai preocupar em realizar essa autogestão, procurar burilar os nossos defeitos, procurar transformar a nossa vida diante dos ensinamentos que temos a bênção de ter o Evangelho e todas as obras psicografadas por Chico, e muitas vezes por tudo que a gente tem de bagagem, que de alguma forma a gente recebeu. E ao mesmo tempo, nós temos o dever moral para com os que estão à nossa volta, com os outros, para que a gente consiga, diante das nossas dificuldades, conseguir lidar com aquele que um dia nós fizemos a dor, ou prejudicamos, ou fomos prejudicados, agora com a dor. Então, o início da lição do dever já mostra para todos nós que o dever é a lei da vida. E qual que é a lei da vida que foi ensinada por Jesus há mais de 2000 anos atrás? É a lei do amor. É a lei de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas é um amor verdadeiro. E esse amor, meus irmãos, ele vai ser abrangente. Porque junto com o amor, a gente vai ter a caridade. Junto com o amor, que é a mãe do perdão, da compaixão, da misericórdia. E esse amor, ele transforma. E aí, Lázaro continua. Com ele, deparamos nas mais íntimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever das profissões. Então Lázaro restringiu. Olha, estou aqui para poder comentar e trazer a narrativa da necessidade desse dever moral que nós estamos tanto falando aqui no Evangelho. Lázaro ainda traz a seguinte narrativa: o dever é um resumo prático de todas as especulações morais. E aí a gente define o seguinte: na prática, o dever é a realização do bem, de procurarmos fazer com o outro aquilo que o outro realmente gostaria de ser feito com ele, de procurarmos agir tanto com um amigo quanto com o inimigo de uma forma digna e de uma forma caridosa. O homem que cumpre o seu dever verdadeiramente ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo, e há um tempo juiz e escravo em causa própria. E a partir do momento em que ele se torna vigilante nas suas atividades diárias, nas suas ações diárias da prática do bem, o homem ele se torna ao mesmo tempo juiz de si mesmo e escravo das suas ações, porque ele fica analisando aquilo que a todo momento realiza e ao mesmo tempo ele verifica a necessidade de sempre procurar
está praticando o correto e sendo certo a todo momento. É como se a gente estivesse a todo momento falando, será que, intimamente, será que eu deveria fazer realmente isso, dessa forma? Poxa, eu poderia ter feito diferente em relação ao outro. Poxa, ele veio aqui brigar comigo, como é que eu faço? Eu silencio ou respondo essa briga? É uma verdadeira... É um sentimento que toma cada um de nós diante do nosso dia a dia. E que chama cada um de nós sermos responsáveis pelos nossos atos. E aí, meus irmãos, tem uma situação ainda mais importante. A partir do momento que nós temos o conhecimento do Evangelho, a nossa responsabilidade aumenta. Porque muito será cobrado de quem não recebeu. Não é assim? Está escrito. E a partir daí, se muito será cobrado de quem muito recebeu, quando chegarmos no mundo espiritual, vamos prestar contas. Será que realmente cumprimos o nosso dever? Será que realmente fizemos aquilo que o Evangelho nos ensinou? Nas mínimas coisas? É um grande dilema que cada um de nós temos. E como que eu faço para poder transformar a minha vida? Olha, meus irmãos, é tentar procurar, dia após dia, lutar contra os nossos defeitos. Parece simples falar isso, mas na prática é difícil demais. Mas se a gente começar um pouquinho hoje, lutando contra um defeito, e aí a gente coloca como objetivo, ó, eu vou lutar com esse defeito do meu egoísmo. A gente começa com um, depois a gente começa com o outro. Quando a gente assustar, nós já modificamos o nosso comportamento. Ó, eu vou procurar ajudando aqueles que estão na minha casa, silenciando, vou procurar mudar o ambiente onde eu moro, que é um ambiente conturbado. Vou procurar fazer com que as pessoas consigam conviver de uma forma mais tranquila entre elas. Tudo é possível, só depende de cada um de nós cumprirmos o nosso dever moral. Com o intuito de ilustrar a lição de hoje, eu trago uma página da Alvorada Cristã. A lição ela é denominada O Servo Feliz. O livro Alvorada Cristã ele foi psicografado por Chico Xavier e escrito por Neilson. E ele tem várias lições maravilhosas que geram para todos nós inúmeras reflexões sobre a nossa vida. E a lição do servo feliz não é diferente disso. Certo dia, chegaram ao céu um marechal, um filósofo, um político e um lavrador. 4 pessoas distintas, com conhecimentos distintos, com status de vidas distintos, com títulos distintos, mas todos nós vamos chegar um dia no mundo espiritual. Essa é a verdade que todos nós sabemos. Um emissário divino recebeu-se em elevada esfera a fim de ouvi-los. O marechal aproximou-se, reverente, e falou: mensageiro do comando supremo, venho da terra distante, conquistei muitas medalhas de mérito, venci numerosos inimigos, recebi várias homenagens e monumentos que me honram o nome. Que deseja em troca de seus grandes serviços? Indagou o enviado. Quero entrar no céu. O anjo respondeu sem vacilar: por enquanto não pode receber a dádiva. Soldados e adversários, mulheres e crianças chamam-no insistentemente na terra. Verifique o que alegam de sua passagem pelo mundo e volte mais tarde. O filósofo acercou do prepúcio divino e pediu: anjo do Criador eterno, venho
do acanhado círculo dos homens, dei às criaturas muita matéria de pensamento, fui laureado por academias diversas, meu retrato figura na galeria dos dicionários terrestres. Que pretende pelo que fez? Perguntou o emissário. Quero entrar no céu. Por agora, porém, respondeu o mensageiro sem titubear, não me cabe a concessão. Muitas mentes estão trabalhando com as ideias que você deixou no mundo e reclamam-lhe a presença de modo a saberem separar-lhe os caprichos pessoais da inspiração sublime. Regresse ao velho posto, solucione seus problemas e torne oportunamente. O político tomou a palavra e acentuou. Ministro do Todo-Poderoso, fui administrador dos interesses públicos, assinei várias leis que influenciaram o tempo, meu nome figura em muitos documentos oficiais. Que pede compensação? Perguntou o missionário do alto. Quero entrar no céu. O enviado, no entanto, respondeu firme. Por enquanto não pode ser atendido. O povo mantém opiniões divergentes a seu respeito. Inúmeras pessoas pronunciam-lhe o nome com amargura, e esses clamores chegam até aqui. Retorne ao seu gabinete, atenda às questões que lhe interessam a paz íntima e volte depois. Aproximou-se então o lavrador e falou humilde. Mensageiro de nosso pai, fui cultivador da terra, plantei o milho, o arroz, a batata e o feijão. Ninguém me conhece, mas eu tive a glória de conhecer as bênçãos de Deus e recebê-las nos raios do sol, da chuva, do chão abençoado, nas sementes, nas flores, nos frutos, no amor e na ternura dos meus filhos. O anjo sorriu e disse: que prêmio deseja? O labrador pediu chorando de emoção: se nosso pai permitir, desejaria voltar ao campo e continuar trabalhando. Tenho saudades da contemplação dos milagres de cada dia. A luz surgindo no firmamento em horas certas, a flor desabrochando por fim mesma, o pão a multiplicar-se. Se puder, plantarei o solo novamente para formá-lo em dadivosa espírito. Não aspiro a outra felicidade, senão a que prosseguir, aprendendo, semeando, louvando e servindo. Então, meus irmãos, aqui a gente vê 4 exemplos de 4 deveres, de 4 pessoas cumprindo os seus deveres que foram chamados aqui. Primeiro foi o marechal, o segundo foi o filósofo, o terceiro foi o político e o quarto o lavrador. Cada um trouxe aquilo que fez de bom. Os 3 primeiros pediram para que fosse levado aos céus e foi negado, por conta do dever não ter sido cumprido da forma como deveria. E o último pediu para regressar ao mundo, para ele continuar trabalhando e fazendo aquilo que era devido. Diante desse pedido, o mensageiro espiritual abraçou e exclamou, chorando igualmente de júbilo: venha comigo, o Senhor deseja vê-lo e ouvi-lo, porque diante do trono celestial apenas comparece quem procura trabalhar e servir sem recompensa. Então, meus irmãos, a lição de hoje, ela bate profundamente os nossos corações sobre a necessidade de realizarmos o nosso dever diário, por meio da prática das nossas melhores condutas com nós mesmos e com o nosso próximo. E isso é só possível a partir do momento em que colocamos em prática os ensinamentos
que foram deixados pelo Cristo e estão hoje expostos no Consolador prometido, que é a nossa querida e abençoada Doutrina Espírita. A partir do momento em que façamos dessa forma, estaremos caminhando a passos largos na nossa transformação e na nossa reforma íntima. Que Deus nos ampare, nos proteja. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Bom, hoje nós vamos pedir a Jesus para que nos ajude a receber em nossos corações essas sementes divinas que caem sobre nós na forma dos ensinamentos de Jesus, para que ela possa florescer em nossos corações e possamos assim ter um caminhar mais tranquilo, mais suave em direção do nosso aperfeiçoamento. Hoje nós estamos estudando um capítulo que nos fala sobre isso. É o capítulo 17, onde Kardec coloca as instruções dos Espíritos e de Jesus relacionados a uma passagem do Mestre, quando ele nos pede que sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. E por que Jesus nos pede isso? A doutrina espírita, graças a Deus, chegou até nós e ela vem nos trazer uma lição muito bonita de que todos somos filhos de Deus, criados por Ele, simples, ignorantes, e Ele deposita em nós os seus atributos, atributos esses que é necessário a cada filho trabalhar, se esforçar e colocar em desenvolvimento, fazendo assim com que esta sementinha germine e cresça dentro de nós. E Lázaro hoje vem trazer uma lição muito bonita para falar conosco de algo muito importante que vai nos ajudar a adquirir a nossa perfeição. No Livro dos Espíritos, na questão 877, os Espíritos dizem para nós que a prática constante do dever leva-nos ao aperfeiçoamento. Então, nós vamos adquirir a nossa perfeição quando começarmos a compreender os nossos deveres. E Lázaro, então, vem falar sobre o dever. Vem nos ensinar o que é o dever. Vem nos dizer onde ele termina e onde ele começa. E, como nos diz André, no início, Lázaro diz assim, olha, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida para com os outros. Qual é a lei? Amai o próximo como a si mesmo. Então, primeiro nós temos que nos amar. Aquele que não se ama não está apto a amar o próximo. Então, o dever é esse seguimento do amor, como nos diz André. Nós precisamos aprender a nos amar e, sendo assim, amar o nosso próximo na construção constante, na prática constante do dever de cada dia. E Maria Dolores, então, porque eu gosto muito de poemas, e eu pedi auxílio a ela nesse livro lindo chamado Maria Dolores e psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier.
nosso querido e saudoso Chico. Ela traz uma mensagem muito bonita para falar conosco, espíritos encarnados, na condição que todos somos. Então ela diz assim, ó: ao espírito sábio que encontrara nas alturas imensas, por que me perguntara se vinha para a terra? Dei a resposta afirmativamente e indaguei reverente se ele algo queria que eu fizesse. Algum aviso? Alguma prece? Algum recado salvador? Então aqui é Maria Dolores falando do seu reencarno e que ela busca na sabedoria divina de Jesus, dos espíritos mais elevados, se eles queriam que ela trouxesse para a terra alguma coisa, algum recado, alguma prece. Mas aquele celeste mensageiro fitou ao longe as paisagens terrenas, abraçou-me fraterno e disse apenas. Então agora o Cristo vai dizer a ela o que ela vai dizer para nós, todos nós que também estamos encarnados. Se vais de novo ao mundo, dize aos nossos irmãos para unirem as mãos no serviço do bem. Irmã Dolores, vai onde encontres problemas, fala em Jesus e nada temas. Onde escutes a voz que amaldiçoa, pronuncia com Cristo a frase que perdoa. Dize aos nossos irmãos que o ódio tudo atrasa. Quando nos empenhamos à melhora, impondo a nós, em nossa própria casa, em formas diferentes, pela reencarnação, inimigos ousados e doentes, ou seja, quando reencarnamos, a André comentou isso aqui, nós vamos receber no nosso lar inimigos, enfermos, que chegam até nós pela lei do retorno. Aqueles que nós magoamos, que nós ofendemos, vão regressar conosco, e nós vamos precisar saber qual é o dever que temos para com eles. E ela continua, recorda aos companheiros ofendidos que mais vale chorar com feridas abertas que alardear poder ao pé dos agressores que passam sobre a terra, esmagando os vencidos nas estradas incertas. Se alguém clama que sofre, não vaciles dizer que mais vale aguentar e padecer pedrada, provação, calúnia e insulto, qualquer espécie de suplício oculto que condenar alguém, porque a justiça nasce mais além. Então, quando nós, através do dever, nos comprometemos a agir corretamente com aqueles que recebemos em nosso lar, como família consanguínea, nas nossas profissões, como irmãos de trabalho, possuidores de aptidões como nós mesmos, então é necessário que saibamos como proceder. É o que esse espírito superior está pedindo a nós outros. Condenar alguém, e tudo acertará de segundo a segundo, sem que ninguém precise aumentar no caminho as tristezas do mundo, porque não é neste mundo que nós vamos receber o laurel da vitória.
Nós vamos receber a coroa da vitória é no futuro. É quando passarmos por esse mundo de expiação e provas. E se todos nós estamos encarnados aqui, é porque merecemos estar nessa escola. Viemos para aprender o que a escola tem para nos oferecer, em termos espirituais. O nosso espírito é que aprende. É o nosso espírito que vai agir dentro do dever. Esse dever que tão bem foi explicado aqui pelo nosso irmão André, através da ótica espírita, pela mensagem de Lázaro. Uma mensagem lindíssima. E continua, irmã, a nossa irmã Maria Dolores dizendo: onde encontres o espinho da amargura, fala em trabalho a força da esperança, que esquece o lodo e fica além, na altura. Então, se estamos amargurados, o que Jesus diz para nós? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então vamos olhar para o alto, para o mais além. Continua ela dizendo para nós: a presença de Deus no sol que não descansa, ou seja, que ouvida o lodo, ou a lama, ou a tristeza, e fita, olhe, além na altura, a presença de Deus no sol que não descansa e ampara a qualquer um sem se deter no mal. Vai, Dolores, e dize a toda angústia humana que a vida, além da morte, brilha soberana, sempre justa e sublime, amorosa e imortal. Nisso, desci à terra entre os amigos, a fim de repetir, repleta de alegria: alma irmã, prossigamos dia a dia, pela fé viva e ardente, caminhemos, procurando servir e compreender como simples dever, porque nos páramos supremos alguém nos vê, alguém nos fala e vela, para que a nossa estrada venha a ser cada vez mais brilhante e mais bela, e que um dia, por fim, a nossa própria dor há de se converter em divina alvorada entre a bênção da paz e a grandeza do amor. Essa é a mensagem que nós recebemos. E por isso que eu quis começar com ela, para que nós pudéssemos realmente compreender o que é o dever. Essa prática constante que cada espírito recebe, lá no plano espiritual ainda, quando nós vamos buscar ali projetar a nossa próxima existência, nós ali escrevemos o que precisamos e o que necessitamos para buscar o nosso aperfeiçoamento. Como nos diz os espíritos superiores, é por meio da prática constante do dever, não o dever que nos mostra na aptidão profissional, mas o dever moral. E por que não nas nossas aptidões, na profissão que exercemos? Então, moralmente, é necessário que nós nos respeitemos, que tenhamos o compromisso de servir, de agir dentro do nosso dever para com o nosso próximo e para conosco mesmo. O nosso dever conosco mesmo é desenvolver essas sementinhas, essa potencialidade divina que há em cada um de nós. Somos filhos de Deus perfeito, somos perfeitos,
Só precisamos fazer crescer em nós a perfeição. E para isso nós temos o dever de trabalhar, de buscar os ensinamentos cristãos, como a nossa irmã Maria Dolores nos diz aqui nesse belo poema, a nos mostrar que nós não devemos nos preocupar com a dor, não devemos desanimar com as aflições, não devemos parar no meio do caminho, mas sim trazer dentro do nosso coração a certeza que lá em cima, nas alturas, alguém vela por nós, alguém nos fala constantemente, através das inspirações, através das intuições que recebemos. Alguém nos abraça constantemente no momento da nossa dor, no momento da nossa tristeza. Nós somos carregados por aqueles que nos amam. Não temos percepção ainda, não conseguimos. Por quê? Porque não desenvolvemos essa potencialidade em nós, potencialidade divina, que foi colocada em nós para buscarmos a perfeição. E quando Lázaro diz o seguinte aqui, olha, fielmente observado o dever do coração, eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Como que a gente determina o nosso dever? Onde começa o nosso dever? Onde termina o nosso dever? O próprio Lázaro faz essa pergunta para nós. E nós também fazemos. Nós já sabemos que nosso dever é tudo aquilo que nós precisamos ter com relação ao nosso irmão, o nosso compromisso ao assumir a nossa encarnação na Terra. Trazemos compromissos com filho, com pai, com mãe, com irmão, com colegas, com amigos, ou seja, com a humanidade toda. Temos compromissos e precisamos realizar esses compromissos. E é o dever que nos ajuda. Como é que ele termina? Onde ele começa? Diz Lázaro, o dever inicia para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade dos vossos próximos. E ele termina no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. O interessante é que hoje nós temos muitos direitos, muito, e isso é gritante, todo mundo grita o seu direito. Eu não arredo o pé porque eu tenho direito. E o meu dever? Onde está o meu dever? Direitos todos temos. Somos filhos de Deus e fomos criados todos com os mesmos direitos de nos tornar perfeitos, de buscar a felicidade, a evolução espiritual. E o dever? Qual é o nosso dever? Então o dever vai iniciar para cada um de nós exatamente naquele ponto em que nós começamos a ameaçar a felicidade do nosso irmão. Quando nós queremos entrar na ideia do nosso irmão, modificar o pensamento do nosso irmão, agredir o nosso irmão com palavras chulas, feias, aí começa o nosso dever. Por quê? Qual é a lei? Amai o próximo, fazei ao outro o que gostaria que o outro vos fizesse. Se nós não gostamos de ser ofendido, não podemos ofender o nosso irmão. Aí está o início do dever. E quando é que termina o nosso dever? Ele acaba no limite que não desejamos que ninguém nos magoe. Não é assim? Nós não gostamos de ser ofendidos. E por que ofendemos? Por que magoamos? E muitas vezes
vezes a ofensa e a mágoa não vem com palavras. Um simples olhar, um simples gesto, um simples abandonar o local é uma ofensa. Então, é isso que Lázaro quer dizer para nós. O dever é um resumo prático de todas as observações morais. Então, nós precisamos aprender com Jesus as virtudes, porque virtudes são as observações morais que Jesus trouxe para nós, são as virtudes. Então, o dever é o resumo prático delas. O dever é o amor. O amor é tudo aquilo que você tem de complemento na bondade, na benevolência, no perdão, na indulgência, na caridade, na mansuetude, na serenidade. Então, tudo isso está dentro do dever, é a conduta, é a postura com a qual nós vamos nos colocar frente às outras criaturas e a nós mesmos, para que sejamos respeitados. E aí continua Lázaro também dizendo aqui para nós: o dever é uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. Ele é austero e brando, então ele traz energia e brandura. Ele é enérgico, mas é brando ao mesmo tempo. Era como Jesus agia conosco quando aqui ele esteve. Pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, ele conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. E aí ele termina dizendo assim para nós: o dever cresce e irradia sobre mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Vamos entender isso? Nós formamos a humanidade. Cada um de nós, encarnado numa terra de expiação e prova, está num grau evolutivo diferente do outro. É por isso que Jesus contou tantas parábolas bonitas para nós. E uma delas, a gente vai perceber, é a parábola do talento. Quando Jesus diz que o Senhor doou 1 talento para um, 2 para outro, 5 para outro, o que Jesus queria mostrar para nós? Que cada um de nós está numa aptidão, que cada um de nós tem a capacidade de trabalhar com determinados talentos. Aquele que recebeu 5 tem condições de trabalhar com 5 talentos, está no patamar melhorzinho. O que recebe 2 talentos só pode trabalhar com os 2, porque ele só tem aptidão para trabalhar com esses 2. E o que recebeu 1 também só vai estar com 1, trabalhar com 1, porque só pode trabalhar com 1. Então, é isso que ele está dizendo aqui: o dever cresce e irradia. Então, quanto mais, se eu recebi de Deus 1 talento, quanto mais eu multiplicar esse talento, mais eu vou crescer. Por quê? Porque eu estou usando com esse talento o meu dever. Eu estou cumprindo o dever, porque foi o talento que o Pai me deu. Então eu vou colocá-lo em prática, eu vou multiplicá-lo, e assim eu vou crescendo. Da próxima volta eu virei com 2, na outra eu virei com 5.
É isso que Lázaro quer dizer aqui. O dever vai crescendo, meus irmãos, e vai irradiando, porque os talentos são para ser multiplicados, divididos com as criaturas, levado a todos os outros. É por isso que no início ele fala: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida para com os outros. E continua Lázaro: jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Aquele que trabalha o seu talento está dizendo a Deus: Senhor, que seja feito em mim a tua vontade. Aquele que enterra o talento é aquele filho desobediente, que vira para o pai e fala assim: ó, não aceita esse talento, eu não quero esse talento, para que o senhor está me dando esse talento? É o filho desobediente, e que vai voltar outras vezes com muito mais dificuldade. E aí continua Lázaro: tem a criatura de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer a beleza da sua obra, que a beleza da sua obra resplandeça seus olhos. O que Lázaro está dizendo para nós? É que Deus nos criou simples e ignorantes, para que nós nos tornássemos perfeitos. E é por isso que várias vezes Jesus diz nos seus ensinamentos: sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está no céu, que faz chover, que faz que se levante o sol para os bons e para os maus, que chova sobre os justos e os injustos. Então, meus irmãos, este é o nosso tema, essas são as nossas sementes, né? Essas sementinhas divinas que vieram nessa tarde, para que nós possamos trabalhá-la dentro do nosso coração e colocá-las em prática. Todos nós, para chegarmos à perfeição, temos uma grande estrada ainda. Temos que adquirir duas asas: a asa da sabedoria, do desenvolvimento intelectual, e a asa do coração, que é a asa do sentimento puro, que é o amor. Só assim nós seremos perfeitos. Só assim nós vamos poder chegar e conhecer e ver Deus. E é por isso que Lázaro nos traz aqui essa mensagem lindíssima a nos refletir aqui como chegar a Deus, através dos nossos deveres bem cumpridos. Tanto o dever pessoal nosso dentro das profissões, do trabalho, multiplicando nossos talentos, como também e principalmente o dever moral, que é aquele que realmente nós precisamos desenvolver em nós. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Obrigada a todos, né, pela paciência de me escutar, porque eu falo muito. Que Deus nos dê muita sabedoria no momento de colocar em prática, né, os nossos talentos. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de paz, de aprendizado e reflexão. Pedimos ao nosso irmão Wagner que nos faça a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja feito o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, porque vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre. Divino Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos a oportunidade de nos encontrarmos aqui reunidos nessa tarde
dos estudos que nos foram passados. Divino amigo, ainda nos encontramos com a cegueira, com a mesma cegueira daquele cego de Jericó, nas anotações do nosso evangelista Lucas. Rogamos ao Senhor, tire esse véu da obscuridade ainda que encontra diante dos nossos olhos, para que possamos absorver, Senhor Jesus, o dever moral dentro de nós, em nossos caminhos e com todos os nossos semelhantes. Que suas bênçãos sejam conosco, os encarnados e desencarnados, seja com todos os nossos irmãos que se encontram em sofrimento. Que a paz do Senhor seja constante nessa casa, dando a sustentação necessária de encontro como esse, que estudo, trabalho e oração não nos falte. Mestre querido, amado, rogamos ao Senhor que as bênçãos do Senhor sejam com nosso irmão João Flávio, que ele possa brevemente retornar às suas atividades profissionais e aqui dentro dessa casa, que sua ajuda é indispensável para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com essa prece, nós estamos encerrando a nossa reunião de tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos podem receber o passe, pedimos que for vai ter ficha para médico, quem for receber as fichas permaneça sentado.